Olá, estamos no nosso terceiro e último bloco da aula de hoje, Educação e Metodologias Transformadoras. Lembrando que a gente dá aí nós fizemos alguns comentários referentes ao norte de uma educação pautada no Evangelho, mas com qual objetivo? De a gente entender o quanto que no nosso dia a dia a gente precisa internalizar essa visão dentro das metodologias que a gente utiliza tradicionalmente no ambiente corporativo. Muitas delas já estão ali com esses conceitos, com esta proposta. Quando a gente fala de trabalho em equipe, administração de conflitos, comunicação dirigida, o que nós estamos tratando? De temas que têm tudo a ver com a nossa essência de espírito imortal para gerar transformação no ambiente que nós fazemos parte. Então, quando a gente percebe que existe essa ligação, nós nos tornamos mais contundentes, mais claros dentro dessas propostas. E quando nós estamos com a nossa equipe ou nós estamos dentro de uma atividade de educação, a gente vai perceber que muito do que é recomendado dentro desses exemplos que eu citei agora estão alinhados com a proposta do Evangelho. E esse é o grande objetivo. Bacana? Eu reservei esse último bloco para a gente conversar um pouquinho sobre a andragogia. A andragogia é a pedagogia do adulto. Então, é uma oportunidade para a gente entender como ensinar para o adulto. Então, aquele modelo tradicional que muitos de nós estamos acostumados, do professor lá na frente e discorrendo um conteúdo e a gente, participando passivamente, fazendo anotações frente ao que ele está dizendo, a gente percebe que este modelo hoje, no ambiente das organizações, ele está mudando um pouquinho. Então eu preciso entender como é este adulto para eu trazer os conceitos de uma forma mais prática, mais aplicável ao seu dia a dia. Isso se dá não só no ambiente das corporações públicas, privadas e do terceiro setor, isso se dá também nos ambientes informais que todos nós participamos. Então, quando eu entendo que existe uma forma diferente de passar um conceito, um conteúdo para o adulto, então eu vou me utilizar dessas ferramentas para que aquele encontro atinja mais o seu objetivo, ok? Então, o que é efetivamente a andragogia? Olha lá, é a educação voltada para o adulto, segundo Malcolm. É a arte de causar o entendimento, segundo Franklin. É um conceito amplo de educação do humano, segundo Pierre. E é a educação para a autonomia, segundo Paulo Freire. Então, nós temos também aí o brasileiro discutindo um pouquinho essas questões. Se a gente analisar a história e verificar como Paulo Freire trabalhou a alfabetização de índios, ele utilizou todo o ferramental de prática, respeitando a realidade do público, utilizando de termos que faziam parte do cotidiano daquele público para ele poder passar ali os conceitos que ele queria. É justamente você adequar um conteúdo de acordo com as necessidades daquele grupo de adulto. Aí, aquelas pessoas entenderão muito mais sobre aquilo que está sendo dito, sobre aquilo que está sendo proposto. Por quê? Dentro desse contexto, você vai consultar as pessoas sobre qual é o ponto de vista delas em relação àquilo que você está apresentando. E aí você tem uma troca, efetivamente, entre as pessoas. De forma que, dentro do contexto de andragogia, não se fala professor, não se fala instrutor, se fala facilitador, porque existe alguém que vai facilitar, vai intermediar um conteúdo
com toda a experiência e as expectativas dos presentes. E toda vez que a gente consegue fazer isso, o desempenho é muito maior dos grupos que participam desse contexto. Então, quais são os princípios, da andragogia? Acompanhe conosco aí na tela, Primeiro, o adulto tem necessidade de saber. Adultos precisam saber por que precisam aprender algo e qual o ganho que terão no processo. Então, nós adultos não temos mais tempo para aprendermos coisas que a gente não vai usar. Então, tem que ter contexto. Então, se eu vou dar um treinamento, se eu vou participar de uma reunião, ou se eu vou dar uma palestra no ambiente espírita, eu preciso considerar o contexto para que as pessoas se sintam aderentes a toda essa discussão, a toda essa explanação. Essa é a ideia, legal? O segundo, autoconceito do aprendiz. Adultos são responsáveis por suas decisões e por sua vida, portanto, querem ser vistos e tratados pelos outros como capazes de se autodirigir. Então, nós precisamos respeitar essa autonomia do adulto. Não adianta nós irmos lá e falar para ele, você tem que fazer assim, sem explicar o porquê. Tem que tomar um pouquinho de cuidado nessa explanação. Legal? O terceiro aspecto, papel das experiências. Para o adulto, suas experiências são a base do seu aprendizado. As técnicas que aproveitam essa amplitude de diferenças individuais serão mais eficazes. Então, toda vez que a gente permite que exista troca de experiências entre os adultos presentes, cada um vai falar do seu ponto de vista, da sua experiência, a gente ganha, o conteúdo ganha o grupo, as pessoas se sentem pertencentes àquele grupo e mais à vontade para fazer perguntas, para fazer colocações e para fazer troca de boas práticas. Legal? O seguinte, 4, prontidão para aprender. O adulto fica disposto a aprender quando a ocasião exige algum tipo de aprendizagem relacionada às situações reais do seu dia a dia. Tem que ser de acordo com a sua prática. Legal? 5. Orientação para a aprendizagem. O adulto aprende melhor quando os conceitos apresentados estão contextualizados para alguma aplicação e utilidade. Tem que ser útil, tem que transformar a prática do adulto, senão não vai fazer o menor sentido. E 6, motivação. Adultos são mais motivados a aprender por valores intrínsecos, autoestima, qualidade de vida e desenvolvimento. Então, a proposta da andragogia, dentro desse contexto de educação, é justamente a gente respeitar as pessoas. Estejamos nós na casa espírita, estejamos nós numa organização pública, numa organização privada ou numa organização sem fins lucrativos, é responsabilidade de todos nós levar um conteúdo respeitando as expectativas de cada um. E chegamos ao final, gostaríamos de lembrá-lo do nosso e-mail, espadm@tvmundomaior.com.br e o nosso canal no YouTube da TV Mundo Maior é youtube.com/TV Mundo Maior e também no facebook.com/TV Mundo Maior. Agradecemos a sua audiência, um grande abraço e até o nosso próximo programa. O Mundo Maior Repórter já se tornou a maior série de documentários espíritas da atualidade. Por isso, preparamos para você o DVD Mundo Maior Repórter, edição especial volume 1, com 3 edições do programa. Mortes coletivas. Esses irmãos que passaram por essas grandes tragédias, eles são socorridos imediatamente. O Evangelho segundo o Espiritismo. Esclarece o ensinamento do Cristo, porque Jesus não pôde falar tudo que queria falar na época. E depressão. É preciso ter uma vida simples, é preciso necessitar de muito pouco. Há uns anos atrás eu li uma frase maravilhosa do Emmanuel, não lembro de qual dos livros dele, em que ele dizia o seguinte: rico é aquele que tem poucas necessidades. O que a doutrina dos espíritos nos falam sobre esses temas? Adquira através do site mundomaior.com.br ou pelo telefone 11 4964 4700.